Muito bem, estamos de volta para a segunda parte da aula. Bom, o quórum aqui dessa aula está sendo sempre bem menor do que a quantidade de alunos que estão matriculados. Tem mais de 60 alunos matriculados nessa disciplina e a gente tem uma média de 16, 17 alunos que estão aparecendo. Então, assim, eu tinha falado com a representante, né, que ia colocar em votação uma possível mudança de data da prova, mas eu não acho justo fazer isso se a maioria dos alunos não está aqui e não vai ter outro momento para a gente comunicar a eles. Então, eu não vou fazer duas provas, eu não vou fazer prova na terça nem na quinta. Então, eu vou manter o calendário como estava desde a época em que eu falei para vocês isso, que foi lá no mês de julho. Então, antecedência teve aí até demais para todo mundo se preparar para a minha prova, né? Então, aí vai o calendário de provas de direito constitucional. Então, na próxima terça, né, a semana de provas é a próxima, vai de 23 a 27. Na próxima terça, dia 24, vai ser a nossa revisão no horário da aula. Provavelmente amanhã eu mando para vocês um exercício, né, que eu vou responder aqui durante a revisão, e aí eu já aproveito para falar sobre os assuntos e tal. Então, no horário da aula, vai ser a nossa revisão para a segunda prova. A nossa prova vai ser na quinta-feira, né, no dia 26, no horário da aula, começando lá às 8h30. Eu entro um pouquinho antes, eu entro talvez 10 minutos, 5 minutos antes para explicar como é que é a prova, mas a prova é o mesmo estilo, né, vai ser pelo Google Forms, então eu vou entrar um pouquinho mais cedo, explico a prova, quando der 8h30 eu já coloco lá no sistema o formulário, vocês acessam lá, respondem e mandam de volta, né, quando terminar a prova enviam, e aí lembrando, né, que o horário limite para enviar a prova é 10 horas. Deu 10 horas, o sistema fecha lá e eu não vou receber mais a prova, né? Então, a segunda prova, dia 26, na quinta-feira, das 8h30 às 10 horas, certo? E aí, antes de começar a prova, eu abro aqui a reunião do Zoom, coloco lá o link, vocês entram, explico e fico aqui acompanhando a prova, para tirar alguma dúvida e principalmente porque vocês ficam perguntando e eu acho bom também que vocês perguntem isso para não restar dúvidas, né? Porque vai uma mensagenzinha lá no Forms, mas quando a pessoa fica meio desconfiada, aí vem aqui e pergunta, professor, chegou minha prova? Eu vou e respondo, chegou. Vocês fizeram isso na primeira prova e pode fazer na segunda também, não tem problema. E aí, para quem perdeu a primeira prova, ou se por acaso alguém vier a perder a segunda, valem essas outras datas também. Já no dia 1º, na terça-feira da semana seguinte, a gente vai ter aí a reposição, certo? Então, para quem perdeu a primeira prova, e se por acaso alguém perder a segunda prova, o dia 1º vai ser o dia dessa reposição. Para quem perdeu, para quem faltou essas provas aí, uma das duas, a reposição vai ser no dia 1º de dezembro, no horário da aula. Do mesmo jeito, né? A prova pelo formulário do Google, eu entro um pouquinho antes, né? Explico como é a prova, coloco lá o formulário no sistema, vocês respondem até o horário limite, que é 8h20, pronto. E aí, responder a prova. Lembrando que quem fizer reposição não tem ponto extra, né? Os pontos extras só valem para as provas feitas aí nas datas comuns, né? No caso, para a prova do dia 26. No dia 1º não tem ponto extra, é só a nota da reposição. E se alguém, por acaso, for para a prova final, a nossa final vai ser no dia 15 de dezembro, na terça-feira, também no mesmo horário da aula, das 6h40 até as 8h20, do mesmo jeito, né, 10 questões fechadas pelo formulário Google. Eu abro a aula um pouco antes aqui, converso com vocês e aí mando pelo sistema lá a prova final. Vocês respondem até o horário limite das 8h20, certo? Então, vai ser dessa maneira aí o nosso calendário. Eu já deixei no PowerPointzinho porque amanhã eu já coloco no sistema para vocês não se perderem aí nas datas. Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa. Deixa eu... Só isso aqui disso. Pronto. Então tá ótimo. A Alice está explicando aqui que era a questão do outro professor e aí o outro professor estendeu o prazo de entrega. Pronto. Então não tem problema, mas também não tinha como eu adiar a prova ou adiantar, porque não tem muita gente aqui para fazer votação, né? Então, eu não ia fazer a votação como é lá na Câmara dos Deputados, 513 deputados vêm 20 e votam e decidem o destino do país. Não é assim, né? Tem que colocar aqui uma maioria qualificada, né? A maioria de todos, né? Dos 60 e poucos alunos. Aí eu faria realmente a votação. Não sendo assim, aí vale aqui
A autoridade do professor. É preciso justificar... Não. Filadélfia está perguntando. Não, a prova é só de marcar X mesmo, né? Só para marcar lá a alternativa. Como foi a primeira prova. Diferente dos exercícios, né? Nos exercícios eu puxo mais de vocês para justificar a resposta. Na prova não, é só marcar o X lá. É marcar o X, né? É marcar lá a alternativa, porque não tem nem letra, né? É só para marcar lá onde está a frasezinha que o enunciado pediu, se é a correta ou se é a incorreta, tá bom? Então é isso. Obrigada. Nada. Então é isso. E aí, os assuntos, né? Como eu tinha falado na aula passada, são constitucionalismo, tudo de constitucionalismo, poder constituinte, tudo, e direitos fundamentais, o que for dado até agora, até a aula, né, terminar a aula de hoje. Esse último assunto aqui, provavelmente eu não vou conseguir terminar, mas eu vou deixar para vocês olharem, para estudarem, até para vocês se prepararem bem para o Constitucional 2, né, porque vai dar continuidade justamente de onde eu parei, provavelmente, né? Então, aqui, nessa parte final, aqui no nosso último assunto, né, eu separei algumas coisas importantes para falar sobre princípios e sobre a interpretação constitucional, que são fundamentais para que você entenda como funciona essa dinâmica dos nossos direitos, né, como é que eles vão sendo aplicados, qual é o seu alcance. Então, para isso é preciso estudar bem essa questão dos princípios. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Se der tempo eu falar tudo, beleza. Se não, vai até onde eu for, mas o slide eu mando com tudo, porque aí vocês já ficam com material para ter um embasamento melhor para o próximo semestre, né? Bom, a gente começa falando aqui sobre a teoria dos 4 status, que foi desenvolvida por esse autor chamado Georg Jelinek. O Jelinek foi quem desenvolveu essa teoria, ainda ali século XIX, começo do século XX, baseado na questão do desenvolvimento dos direitos básicos, né? E até hoje essa teoria tem sido utilizada, e aqui no Brasil ela tem uma tentativa, né, de adaptação à realidade atual pelo Dirley da Cunha Júnior. Então, quem estudar pelo Dirley vai ver isso com mais detalhes, né, como é essa tentativa do Dirley de tentar adaptar ou atualizar a teoria do Jelinek para os direitos atuais. Mas é importante para a gente ver um pouco também desse caminho, né, que os direitos fundamentais percorreram aí ao longo da história moderna, né? Então, na visão do Jelinek, todo indivíduo pode fazer parte em uma sociedade tanto da esfera individual de relações jurídicas, quanto pode participar da esfera pública da sociedade, enquanto membro de uma sociedade política, para tanto dependendo tão somente do reconhecimento do Estado. Então, o Jelinek desenvolveu essa teoria com base nessa relação entre Estado e cidadãos, né? E mostrando, desde tempos mais antigos, que nós podemos ter aí uma participação numa esfera pública, ou seja, na esfera da sociedade como um todo, e também na nossa esfera particular, das nossas relações privadas, familiares, com nossos amigos, pessoas mais próximas, né? Então, o Jelinek vai se basear nessa questão aqui, né, nesses pontos, para poder definir, né, quais são os status que os indivíduos podem ocupar na sociedade e também na sua vida privada. Assim, o indivíduo se vincula ao Estado, seja como sujeito de direitos, seja como sujeito de deveres. Dentre essas duas possibilidades se inserem os 4 status, cada um representando uma atribuição dada ao indivíduo nas relações deste com a sociedade e com o controle do Estado. O Jelinek se baseia muito nessa questão do controle do Estado, né? Ele vê o Estado aqui como imprescindível para garantir os direitos, né, dos cidadãos. Então, o Estado tem que controlar essas condutas, em alguns casos um pouco mais, em outros casos um pouco menos, mas de qualquer forma tem que ter uma certa influência do Estado aqui para que esses direitos sejam efetivamente conquistados e também efetivados. Sim. Isso, 26. Todo mundo já respondeu aí. O dia da prova, 26. Confirmando mais uma vez. Bom, os 4 status aqui, segundo o Jelinek, são o status passivo, que ele coloca no latim subjectionis, que seria o estado de sujeição, o status de liberdade, que seria o status negativo, né, os status negativos, o status positivo, que seria o status civitatis, que seria o status civil, né, de cidadania, e o status ativo, os status ativos, que seria o status de uma posição mais ativa dos indivíduos na sociedade. Vamos ver isso com detalhes, né? Como seriam definidos os 4 status e de que maneira eles vão evoluindo, né, a análise dos direitos fundamentais.
No status passivo, né, o primeiro, o indivíduo é portador apenas de deveres e não de direitos. Não há personalidade reconhecida pelo Estado, o que acontece aqui somente é uma relação de sujeição aos seus ditames. Essa é uma situação extrema em que o Estado não deixa para o indivíduo, para nós, né, nenhuma possibilidade de exercício de direitos. Nós só temos deveres, né? E aí o Estado nem nos reconhece como pessoas, né? Vai nos reconhecer, no máximo, como sujeitos de alguns direitos, né? Então, nesse caso aí, desse primeiro status, o Jelinek identificava aquela situação lá do absolutismo, né? Antes das revoluções liberais, as pessoas não tinham direitos garantidos e tudo dependia da conduta lá do governante, né? De concessão de direitos como se fossem favores, benesses. E só havia deveres, né? Deveres como, por exemplo, de pagar impostos, de sustentar os luxos da nobreza e do clero, como a gente já viu aqui em outros momentos. Então, aí não tinha nem direitos, né? Na verdade, havia uma situação de ausência de direitos e só havia direitos se houvesse alguma concessão por parte do Estado, que era aí a expressão do monarca, né? Do governo absolutista, certo? Já no segundo status, né? O status de liberdade, ocorre aí, né, o direito a uma esfera individual de liberdades, a salvo de toda e qualquer atuação estatal, a função negativa. Nesse contexto, né, a autoridade do Estado deve ser exercida sobre pessoas livres. Esse é o contexto das liberdades, né? Então, quando acontecem lá as revoluções liberais, os primeiros direitos que aparecem são esses, né? E aí é um direito em que vai haver, é um momento, né, em que vai haver uma oposição entre cidadão, entre indivíduo e Estado. E a ideia é de que realmente esse status traga uma função negativa do Estado, como eu já falei na aula passada, no sentido de que o Estado deve se abster, deve interferir o mínimo possível nessas condutas, né? Porque, para garantir liberdades, quanto menos atuação do Estado, mais liberdades os cidadãos terão. Essa foi a ideia que o Jelinek colocou aqui como status de liberdade. Já no status positivo, terceiro, né, nós temos uma situação jurídica objetiva pela conquista de direitos públicos de ordem subjetiva. Aqui temos a função positiva. Hoje, o Dirley, por exemplo, associa o status positivo à questão dos direitos sociais. Então, no primeiro momento, se garantiu as liberdades. E no segundo momento, em que as liberdades já estão garantidas, abre-se espaço para que o Estado garanta também direitos um pouco mais amplos, que seriam os direitos sociais, e aí teríamos a função positiva, em que o Estado tem que intervir. Quanto mais Estado, melhor, né? Quanto maior a intervenção do Estado, melhor para a garantia desse tipo de direitos, como é o caso da educação, saúde, previdência, etc. Nesse caso, então, cabe ao cidadão exigir do Estado que execute determinadas prestações positivas que venham a satisfazer certas necessidades de ordem individual, como, por exemplo, conceder educação, conceder saúde básica para as pessoas, né? Seria isso o que o Jelinek tinha determinado lá atrás e que hoje foi adaptado, né, para a realidade atual por autores como o Dirley da Cunha Júnior. E, finalmente, temos o status ativo, né, que é o ápice, né, é o ponto alto aqui dessa classificação do Jelinek, porque no status ativo o Estado garante ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da formação da vontade política do Estado, que seria aí, né, colocado como a função de participação dos cidadãos na democracia direta. Mas sabemos que não tem mais democracia direta. Seria aqui a participação das pessoas na democracia representativa e, numa esfera mais ampla, até mesmo nos mecanismos de democracia participativa. Então, nesse caso, o cidadão passa a não somente ter direitos de cobrar posturas por parte do poder público, mas também tem a possibilidade de se tornar protagonista desse processo, por meio de direitos assegurados aos membros da comunidade política. E aí o Jelinek coloca, né, que o direito ao voto é o maior exemplo desse status. Então, do ponto de vista da democracia representativa, o exercício do direito do voto é o que vai levar as pessoas a ter, a conquistar esse chamado status ativo, dele ter ali uma participação ativa nas possibilidades de mudança do sistema, né, e da própria composição política do país. Numa perspectiva já mais atual, não basta só o voto, né? Porque o voto a gente só exerce lá a cada 2 anos, né? A cada 4 anos para cada mandato, mas a cada 2 anos tem eleição. Mas e nesse período entre as eleições, que não tem voto? Aí deveriam aparecer justamente os mecanismos de democracia participativa para garantir que todos os cidadãos pudessem também ser ativamente aí participativos nessas decisões
né, que acontecem aí durante os mandatos, entre uma eleição e outra, certo? Bom, essa teoria não está imune a críticas, né, e o principal crítico dela foi o Konrad Hess, né? Para o Konrad Hess, o status negativo ao qual o Jelinek se refere é meramente o de sujeição deste ao status passivo, pois, em sua teoria, o indivíduo é visto tão somente como pessoa abstrata. Então, o Konrad Hess não gosta dessa classificação do Jelinek, principalmente do status negativo e do status passivo, né? Ele vai concordar, de certa maneira, com o status positivo e o status ativo, mas não concorda, não gosta muito das duas outras versões, já que ele vê tanto o status negativo quanto o passivo como as duas faces da mesma moeda, como poucas concessões de direitos e sempre de acordo com os interesses do Estado, né? Como se fossem benesses, como se fossem favores. E a ideia aqui não é essa, né? A ideia é de que os direitos fundamentais são direitos que devem ser garantidos e protegidos pelo Estado em relação aos cidadãos. Certo? Até aqui alguma dúvida, gente? Tranquilo. Bom, vamos então falar um pouco agora dos princípios. Princípios constitucionais. E aí a gente coloca inicialmente uma definição do Ivo Dantas, né, que foi mencionado pelo André Ramos Tavares. Os princípios são categoria lógica e, tanto quanto possível, universal. Muito embora não possamos esquecer que, antes de tudo, quando incorporados a um sistema jurídico constitucional positivo, refletem a própria estrutura ideológica do Estado, como tal, representativa dos valores consagrados por uma determinada sociedade. Então, vejam, os princípios são algo um pouco mais abstrato, né, do que regras. Então, são normas jurídicas, claro, né? Tem caráter universal, como está na definição do Ivo Dantas, mas, uma vez que eles estejam incorporados ao nosso sistema jurídico constitucional, eles vão refletir a nossa própria estrutura ideológica, né? A estrutura que os constituintes escolheram ali para elaborar a Constituição. E, como estrutura ideológica, esses princípios vão representar os valores fundamentais, né? Os valores que foram consagrados por aquela sociedade. Então, essa é a ideia que se tem aí, de maneira geral, sobre o que são princípios constitucionais, né? E essa ideia vai aparecer também quando falamos dos princípios, quando eles são aplicados ou quando eles são relacionados aos direitos fundamentais, certo? Então, uma definição básica, né? Mas que traz aí um conceito bem interessante sobre o que são realmente, o que representam os princípios constitucionais. Bom, aí a gente vai ver um pouco da origem, né, das origens e da evolução dos princípios. Os princípios nem sempre foram considerados como são hoje, princípios constitucionais, com caráter normativo e tudo mais. Os princípios eles vão percorrer um caminho longo, né, que foi bem colocado pelo Paulo Bonavides, né? E aí tem uma linha histórica bem interessante, né, que eu vou mostrar aqui de maneira resumida para vocês, que traz essa evolução dos princípios jurídicos, né, que são divididos ali, segundo Paulo Bonavides, em 7 momentos históricos distintos. No início, né, nas origens, tínhamos ali os princípios passando da natureza abstrata e metafísica ao campo concreto e normativo do direito, porém, com baixíssima carga de normatividade. Então, no início, né, nas origens, os princípios eles eram bem abstratos e tinham caráter metafísico, ou seja, eram ligados até a questões mais religiosas, né, das divindades. A partir de um certo momento histórico, aí em cada sociedade vai se transformar esses princípios que eram só metafísicos, né, das religiões, em algo jurídico, né, em algo mais concreto, em algo com um caráter mais ou menos normativo, né, porque nessa primeira fase os princípios têm pouquíssimo nível de normatividade, tem pouquíssima possibilidade de ser aplicados, né, realmente aos casos concretos ali, às questões jurídicas. Nessa evolução, né, no segundo momento, vai haver a inserção dos princípios nos códigos e nas outras leis, onde os princípios vão passar a ser fonte supletiva do direito em caso de lacuna ou imprecisão da lei, que é o que aparece, por exemplo, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não sei se o professor Ângelo já falou dela para vocês, ou se foi a professora Marília, né? Porque nessas duas disciplinas lá, Teoria do Direito da Justiça e Direito Civil, na parte geral, fala-se sobre a Lei de Introdução. É lá que você encontra esse tipo, né, esse retrato desse segundo momento evolutivo dos princípios na história, por exemplo, do direito brasileiro. Numa terceira fase, houve o ingresso dos princípios nas normas constitucionais.
superando-se a clássica distinção entre princípios e regras, admitindo-se as diferenças entre eles, mas garantindo-se a ambos o caráter de normas jurídicas. Então, nesse terceiro momento, aí, né, os princípios começam a entrar nas constituições, como foi o caso da nossa Constituição de 88, e aí vai se fazer a distinção, né, básica entre princípios e regras, e vai se admitir a diferença, né, que existem diferenças entre eles, mas coloca-se já que tanto os princípios quanto as regras são normas jurídicas, né? Então, os princípios não estão fora da sua apreciação normativa, de sua apreciação jurídica. No quarto momento, os princípios se deslocaram da jusfilosofia para a ciência jurídica, já na análise doutrinária, né? Então, os princípios deixam de ser analisados pela filosofia e pela filosofia do direito, né? E começam a realmente ser analisados pela ciência jurídica, pelas disciplinas do direito, como, por exemplo, o direito constitucional, o direito civil e assim por diante. Num quinto momento, proclama-se a sua normatividade sem que fossem somente consideradas como normas programáticas, porque os princípios muitas vezes entraram, né, como princípios constitucionais e meros programas, né, meras metas para o futuro. Nesse quinto momento, aí, amplia-se a análise dos princípios e eles deixam de ser só normas programáticas, passam a ser agora normas jurídicas, cogentes, inclusive, em alguns casos. No sexto momento, né, temos aí o reconhecimento definitivo da sua positividade e concretude pelas constituições, que é o momento que a Constituição de 88 traz, né, o momento atual, em que reconhece-se que os princípios têm caráter positivo, né, de direito mesmo, e eles devem ser, sim, concretizados na interpretação da Constituição. E o sétimo, que seria aí a sétima fase, né, o ápice, eu coloquei aí em vermelho, porque tem uma controvérsia que eu vou falar, né, que seria a hegemonia e preeminência dos princípios perante as demais normas do ordenamento jurídico. Eu já falei disso em outras aulas lá atrás, da supremacia da Constituição, que existiria uma suposta hierarquia, né, entre princípios e regras, e que o Bonavides era um dos defensores. Então, o Bonavides, em vida, tinha defendido isso, né, que haveria uma última fase, né, em que os princípios deveriam prevalecer sobre as regras. Mas essa não é a postura mais utilizada no Brasil, né? Como eu já expliquei antes, aqui no Brasil não existe hierarquia, na doutrina majoritária, não existe hierarquia entre regras e princípios. Então, há uma certa controvérsia, né, sobre essa sétima fase. Para a maioria da doutrina no Brasil, a gente chega até a sexta, né, e a sétima não chegamos, porque aqui no Brasil não se deve dar essa prevalência aos princípios, né? Na verdade, aqui o que se dá é a prevalência das regras, certo? Então, dessa maneira aí o Bonavides resumiu, né, esse caminho histórico pelo qual os princípios passaram, saindo dos meros princípios gerais de direito, né, que entram lá no direito civil, lei de introdução às normas, para os princípios constitucionais, como estudamos aqui no direito constitucional. A distinção entre princípios e regras, eu já falei sobre isso em outras aulas, né? Então, há uma questão relacionada ao caráter mais geral ou mais específico, né? Então, os princípios são mais abstratos, né? As regras são mais concretas, mas as duas, né? Os dois princípios e regras têm caráter normativo, são normas jurídicas. Aí, respondendo já ao 8.4, né? Princípios e regras são normas jurídicas, sem dúvida que são, sim, normas jurídicas. O que difere princípio de regra é só o seu caráter de abstratividade, né? Princípios são mais abstratos do que as regras. E por isso tem que ser analisados com mais cuidado, né? Porque como tem um conteúdo mais abstrato, os princípios não podem ser aplicados de pronto, né? Logo de início assim. É preciso ter uma interpretação, se utilizar métodos e técnicas interpretativas próprias para poder aplicar esse princípio da maneira mais correta possível. Princípios como valores são só explícitos ou implícitos. Na nossa Constituição e nas outras que também adotam esse modelo, nós temos princípios explícitos e temos também princípios implícitos. Já falei de um deles aqui, que foi a afetividade, né? Quando eu falei sobre o núcleo essencial, as cláusulas pétreas, eu falei sobre isso, né? Então, existem alguns princípios que são implícitos, né, na nossa Constituição. Também existirão, claro, princípios explícitos, devido ao processo legal, né, presunção de inocência, estão lá bem claros. Mas a afetividade já não está tão clara assim. Razoabilidade também não está claro, né, na Constituição. Os direitos fundamentais são regras ou princípios? Aí o 8.6. São os dois, né? Porque a gente vai encontrar na Constituição tanto regras de direitos fundamentais quanto princípios de direitos fundamentais, né? E tem um princípio geral que rege tudo isso,
que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha ela de novo, né? Eu falei aqui no começo da aula, quando falei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e na nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana é um princípio geral, é um princípio que rege todos os direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais têm que ser pautados pela questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós vamos encontrar na Constituição tanto regras quanto princípios de direitos fundamentais. Então, é um ou outro, são os dois, na verdade, né? Nós temos direitos fundamentais como regras e temos direitos fundamentais também como princípios, certo? Aí vamos às espécies de princípios, né? Quais são as espécies de princípios? Bom, nós temos aí algumas classificações, algumas espécies. Começando pelos chamados princípios jurídicos fundamentais. Segundo o autor que eu já falei muito sobre ele aqui, o Canotilho, né? Segundo o Canotilho, os princípios jurídicos fundamentais são aqueles que informam e ordenam o sistema jurídico de um Estado. Esses princípios vão ser normas jurídicas positivas e vão servir de importantes fundamentos à interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. Então, esses princípios vão reger aí, né, todo o ordenamento jurídico, né, o ordenamento como um todo, e vão servir de base para a interpretação do direito, né? Interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. Já na visão do José Afonso da Silva, esses princípios são princípios constitucionais gerais, informadores da ordem jurídica nacional. São os princípios mais básicos aí do nosso ordenamento jurídico. Eles são princípios que resultam de outras normas constitucionais e que consistem em desdobramentos dos princípios fundamentais que estão lá previstos na Constituição. Como exemplos desses princípios, nós temos alguns que eu já falei aqui, né? Supremacia da Constituição, teve um assunto que falamos só sobre ele, né? Constitucionalidade, né? A presunção da constitucionalidade das leis, já falei disso também. Legalidade, igualdade, segurança jurídica, proteção judiciária. Todos eles, né, são exemplos aí, tem vários outros, mas só citando, né? Alguns exemplos de princípios jurídicos fundamentais, princípios que serviram de base para todo o ordenamento jurídico, não só para a questão constitucional, mas também para todo o direito, certo? O segundo princípio, né, a segunda espécie de princípios, são chamados princípios político-constitucionais. Na visão do José Afonso da Silva, eles podem ser definidos como decisões políticas fundamentais concretizadoras em normas conformadoras do sistema constitucional positivo. Então, são decisões políticas fundamentais, né, que vão concretizar aí esse sistema constitucional positivo. Eles vão representar, em geral, as grandes opções e os princípios fundamentais de cada regime instituído em cada país. No nosso caso, do Brasil, nós vamos ter como exemplos de princípios político-constitucionais os princípios que vão estar nos 4 primeiros artigos da Constituição. Então, fundamentos da República, né, que estão lá no artigo 1º, o princípio da separação de poderes, que está no artigo 2º, os objetivos fundamentais, que estão no artigo 3º, e os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, que estão no artigo 4º. Então, esses são, né, os princípios político-constitucionais do Brasil, os que estão previstos nos 4 primeiros artigos da Constituição. Depois vocês dão uma lida lá para verem quais são esses princípios e pensem, reflitam, para ver se todos esses princípios estão sendo aplicados pelo governo atual. E se estão, de que maneira estão sendo? Deem uma olhada depois, por curiosidade, para estudar bem esses princípios. A terceira espécie são os princípios constitucionais impositivos. Esses princípios são definidos pela doutrina como os que impõem aos órgãos do Estado e principalmente ao legislador a realização de fins e a execução de tarefas. As normas programáticas que constituem os objetivos fundamentais do artigo 3º da Constituição são a sua maior expressão no caso brasileiro. E aí vocês já viram que tem uma repetição aí, né? No caso dos princípios político-constitucionais, apareceu o artigo 3º da Constituição. E aqui nos princípios constitucionais impositivos também apareceu. Pode? Pode. Claro que pode. Pode isso, Arnaldo? Pode sim, com certeza. Né? Com certeza pode. Há a possibilidade de repetição aqui dos princípios. Eles podem ter caráter duplo, né? Eles podem ser constitucionais impositivos, político-constitucionais, não tem problema. Certo? Mas a principal expressão dos princípios impositivos aqui são os que estão considerados como normas programáticas do artigo 3º, tá? Nos objetivos fundamentais da Constituição. Aí temos outra espécie, né, que são chamados princípios garantia.
Esses vão se destinar a estabelecer de forma direta ou indireta garantias aos cidadãos, a todos nós. Esses princípios estão designados especialmente a tutelar os cidadãos contra a atuação abusiva do Estado. Então, são garantias que nós vamos ter de que o Estado não vai atuar de maneira abusiva, por exemplo, nos prendendo sem razão, impondo multas sem motivo, né? Coisas dessa situação. Então, temos aí como exemplos desses princípios garantia: juiz natural, que é o princípio básico aí do processo, proteção judiciária, devido processo legal, para não ter um julgamento injusto, ampla defesa, para nos garantir o direito de defesa, contraditório, presunção de inocência, segurança jurídica, entre outros. Aí são só alguns exemplos dos chamados princípios garantia. Geralmente eles estão lá no artigo 5º da Constituição. Aí temos essa questão da hierarquia dos princípios, que haveria aí uma certa hierarquia, lembrando, lá atrás que eu falei disso, que existiria uma hierarquia, defendida pelo Canotilho e tal. E aí o Dirley da Cunha Júnior traz essa classificação do Canotilho, que traz essa divisão aí dos princípios em uma certa hierarquia, partindo dos princípios mais importantes para aqueles que deveriam estar subordinados a eles até chegar aos princípios mais básicos. Então, os princípios mais importantes seriam os estruturantes, que, segundo o Sérgio Cérvulo da Cunha, são os princípios que singularizam determinada Constituição, no sentido de que seja estabelecido por meio desses princípios o cerne ou o núcleo fundamental de determinada Constituição. Esses princípios são os que vão tratar lá, por exemplo, como eu vou falar aí na sequência, das cláusulas pétreas, do núcleo essencial. Então, esses princípios, em outras palavras, vão corresponder ao núcleo essencial, ou às cláusulas pétreas, previsto expressa e implicitamente pela Constituição, tais como estão lá previstos, em regra, no artigo 60, parágrafo 4º, que a gente já falou dele aqui, já lemos, quais são as nossas cláusulas pétreas. Então, os princípios estruturantes são esses aí, do artigo 60, parágrafo 4º, que, segundo o Canotilho e o Dirley, deveriam ser os mais importantes, aos quais todos os demais deveriam se subordinar. Teríamos, então, subprincípios, que seriam princípios constitucionais gerais e especiais, que entram naquela classificação que eu mostrei agora a vocês, os outros princípios que estão fora do artigo 60, parágrafo 4º, e, finalmente, as regras constitucionais concretizadoras, que seriam as regras, em geral, da Constituição. Mas, lembrando, essa não é a postura adotada pela maioria da doutrina, porque a maioria da doutrina não defende que existe hierarquia entre princípio e regra. Então, no máximo que poderia existir aqui seria uma hierarquia abstrata entre as cláusulas pétreas e os subprincípios, mas as regras não deveriam estar aí. Mas vale mencionar essa classificação porque o Dirley utiliza com base lá no que foi desenvolvido pelo Canotilho. Conflito entre princípios? É possível que exista conflito entre princípios? Sim, mas a gente não chama conflito, A gente dá uma nomenclatura um pouco diferente. Quando você tem regras constitucionais em conflito, que estão ali em conflito aparente, você pode chamar de conflito. Quando se fala em princípios, aqui a nomenclatura mais adequada é colisão, até porque as consequências do conflito para a colisão vão ser diferentes. Mecanismos de resolução de colisões entre princípios, a gente vê na sequência, e a importância da interpretação constitucional do caso concreto na aplicação dos princípios é o que eu vou falar agora na sequência. A interpretação constitucional, falando dela. Temos os métodos clássicos, que são aqueles que estão previstos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E eles servem para resolver todos os casos fáceis que chegam ao judiciário. Mas os casos difíceis não são cobertos por esses métodos. E aí precisamos estudar outros que são fundamentais para definir a interpretação correta dos princípios e das regras que tratam dos direitos fundamentais. Para isso, então, vamos nos utilizar da hermenêutica, a hermenêutica para a interpretação jurídico-constitucional. Vai haver aqui uma nítida relação de dependência entre a hermenêutica e a interpretação constitucional, visto que a interpretação não pode ser feita sem o uso dos instrumentos interpretativos fornecidos pelo desenvolvimento da hermenêutica. A hermenêutica é a parte da ciência jurídica responsável pela formulação e sistematização de princípios que servirão de subsídio à interpretação, enquanto a interpretação constitucional consiste na atividade prática de determinação do sentido e do alcance, a concretização dos enunciados normativos. Mais à frente vocês terão uma disciplina sobre isso, E aí vão ver com mais detalhes como funcionam os métodos hermenêuticos.
Aqui temos princípios instrumentais, né? Princípios que são sempre usados aqui, né? Para a aplicação da Constituição. Supremacia, sempre ela aqui, né? Já falei dela exaustivamente. Presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder público, também já vimos. Interpretação conforme a Constituição. Esse sim a gente precisa se deter um pouquinho mais. Esse princípio vai se destinar à preservação de determinadas normas jurídicas que tenham dúvidas suscitadas sobre a sua constitucionalidade ou em caso de necessidade de uso dessa interpretação como forma de especificar o sentido constitucional da norma contida em lei inferior. Então, aqui usa-se muito, né, no Brasil, o princípio da interpretação conforme a Constituição, quando se trata principalmente de conflitos aparentes entre a lei e a Constituição. Então, para não revogar a lei, aí usa-se essa interpretação para se buscar uma interpretação da lei em conformidade com aquilo que a Constituição prevê de maneira mais geral, né, mais abstrata. Para ser efetivado, necessita sempre do uso de uma técnica de interpretação que aproxime mais o sentido da lei ao da Constituição, aliada ao mecanismo de controle de constitucionalidade, geralmente a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. Vocês verão melhor isso lá no 4º período. Este princípio determina a unidade da Constituição, né, o 4º princípio instrumental. A unidade determina a imposição de unidade de sentido à interpretação das normas constitucionais. Neste caso, os conflitos ocorrem apenas entre normas constitucionais. Então, o princípio da unidade é muito usado também pelo Supremo para determinar, né, uma coesão maior, né, entre a aplicação das normas constitucionais. Então, o Supremo define, né, de que maneira essas normas podem andar ali de mãos dadas, sem tantos problemas, né, tentando conciliar os interesses que existem ali no suposto conflito entre um direito e outro, entre um princípio e outro, ou entre princípios e regras, ou entre regras. Para resolver esses conflitos, seja conflito de regras ou colisão entre princípios, há a necessidade do uso de critérios de ponderação e de concordância prática, para que se preserve ao máximo a incidência de cada regra ou princípio cabível ao caso concreto. E temos aí o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, que são sinônimos, né? Hoje a gente usa os dois com o mesmo sentido no Brasil. São princípios implícitos, né? E aí vale só destacar que o princípio da razoabilidade é o mais usado no sistema lá inglês e americano, né? Teve origem no próprio direito constitucional, enquanto a proporcionalidade tem origem no direito alemão e se iniciou por meio de decisões voltadas a limitações do Estado em relação a temas de direito administrativo, sendo depois, né, que eles foram colocados para tratar da interpretação constitucional na Alemanha e depois se expandiram o mundo afora. Resultam das concepções de devido processo legal, substantivo e justiça, tendo por fim último a busca pela justiça no caso concreto, e são aplicados mediante a utilização do método da ponderação de interesses, que eu vou pular para falar desse método que é o mais utilizado aqui, até hoje, que é esse aqui. Técnica da ponderação e argumentação, que foi desenvolvida por esse cidadão aí, Robert Alex, alemão, e aí resulta diretamente da aplicação do princípio da proporcionalidade, vale para o conflito entre princípios. Para alguns autores é um princípio, porém, nas palavras do próprio Alex, é uma técnica ou método baseado no princípio da proporcionalidade. E aí ela se divide em 3 etapas, né? A ponderação vem, primeiro, na identificação das normas pertinentes ao caso, depois na seleção dos fatos relevantes e terceiro, atribui-se pesos com a produção da conclusão, a verdadeira ponderação. E aí, por não haver critérios legais ou constitucionais, a doutrina coloca esses critérios. Primeiro, legitimar a ponderação por meio de uma norma constitucional. A decisão tem que possuir pretensão de ser universal e deve existir a concordância prática dessas normas. É isso, né? Falta menos de 1 minuto, então deixa eu terminar aqui, né? Então, a gente se vê na terça-feira na revisão. Qualquer dúvida que vocês tiveram aí sobre os princípios, estudem eles direitinho, que na terça eu também respondo sobre eles, tá bom? Bom feriado. Bom feriado. Boa noite. Bom feriado. Amanhã é nosso dia da consciência negra, viu? Isso. Boa noite. Isso Lembrado. mesmo. Até a terça-feira. Bom fim de semana e feriado da consciência negra. Bom final de semana. Obrigado.